Oi pessoal, somos alunos da Escola Petronila Vidigal. A gente veio apresentar o nosso trabalho sobre indução e polarização. Nosso grupo é composto por Yasmin, Graziele, Carol, Júlia, Gabriel. Aí a gente vai apresentar um pouco desses processos, mostrar também uns experimentos e vamos ficar com o nosso experimento. Bom, agora eu vou falar sobre eletrização por indução. Basicamente, a eletrização por indução é quando o corpo neutro, ao ser aproximado de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, sofre uma indução. Ao ser conectado a um fio de terra, o corpo tende a trocar elétrons com a terra e assim ficar eletrizado. Bom, agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre a eletrização por indução. Na eletrização por indução, nós vamos usar como exemplo dois corpos. Um desses corpos é chamado de induzido e ele sempre será neutro, ou seja, com uma carga igual a zero. E ele terá o mesmo número de prótons e elétrons. E o outro corpo, que será chamado de indutor, ele sempre terá uma carga, ou seja, ele terá mais prótons que elétrons, sendo assim uma carga positiva, ou ele terá mais elétrons que prótons, sendo uma carga negativa. Então, assim que colocarmos em contato o corpo neutro com o corpo carregado positivamente, nós vamos ver que esse corpo carregado positivamente irá atrair os elétrons desse corpo neutro para a área mais próxima desse corpo, a partir do princípio de atração. E os prótons desse corpo neutro irão se contentar do outro lado a partir do princípio de repulsão. Digamos assim que esse corpo neutro está polarizado, ou seja, o polo mais próximo do bastão concentra as cargas negativas e o outro polo concentra as cargas positivas. Após isso, nós conectamos o corpo neutro à Terra a partir de um fio condutor, e esse fio condutor permitirá que os elétrons da Terra subam e neutralizam as cargas positivas dessa esfera neutra. Assim, esses elétrons vindos da Terra também serão atraídos pelo corpo de carga positiva, ou seja, como esse corpo neutro recebeu mais elétrons que veio da Terra, esse corpo não é mais neutro, agora ele passa a ser um corpo de carga negativa, pois ele tem mais elétrons do que prótons. Então, para esse corpo que antes era neutro, agora está carregado negativamente. E para continuar com essa carga negativa, nós temos que desligar o fio condutor, pois assim essas cargas negativas não teriam para onde ir. E é bem importante ressaltar que antes de nós separarmos o corpo indutor do induzido, nós vamos desligar o fio terra, pois se nós primeiro separarmos o corpo indutor do induzido, os elétrons do corpo induzido sofreriam repulsão e uma parte deles conseguiriam escapar a partir do fio terra, tornando o corpo novamente neutro. Então, esse é o princípio de eletrização por indução. Agora fica com o nosso experimento. Então, gente, agora estamos aqui para o nosso experimento. E para esse experimento, estamos usando um eletroscópio, basicamente de um copo descartável, um palito e um canudinho azul. Ambos os canudinhos estão neutros, pois possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porém, nós vamos eletrizar agora o canudinho branco negativamente, fazendo com que ele fique com maior quantidade de elétron. Como nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos atritar o canudinho com uma folha de papel. E pessoal, depois de termos eletrizado negativamente esse canudinho, nós vamos aproximá-lo do canudinho azul. E como vocês podem ver, o canudinho branco atrai o canudinho azul. O que está acontecendo aqui? O canudinho branco foi eletrizado negativamente, ou seja, tem mais quantidade de elétrons. E o canudinho neutro, ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Porém, os prótons estão sendo atraídos pelos elétrons, e assim a atração ocorre dessa maneira. Eles estão sendo atraídos, fazendo com que ocorra o fenômeno de atração. Agora eu vou falar sobre no que consiste a polarização eletrostática. Bom, basicamente, polarização das cargas é uma separação entre cargas positivas e negativas. Quando polarizado, o corpo induzido ainda é neutro, pois apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Para esse experimento, colocaremos a água em um pequeno filete de fluxo contínuo. Utilizaremos também uma régua e um pano para eletrização.
Esta interação ocorre devido ao campo de forças em torno da régua eletrizada, chamado de campo elétrico. Esse campo elétrico atua fortemente no filete de água, que é formado por moléculas polares, ou seja, possui polos elétricos positivos e negativos. Agora, se molharmos a régua, veremos que ela será descarregada ou neutralizada através do contato com o fluxo de água, e assim deixará de atrair o filete.